Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. Mais uma vez, boa noite a todos vocês, boa tarde, bom dia. Depende do horário que você vai assistir esses vídeos. Estamos aqui de volta com mais um vídeo, com mais um ensinamento precioso da Palavra de Deus, que Deus nos deu para transmitir para vocês, conforme a gente prometeu, de falar um pouco mais sobre... não sobre o Salmo 91 em si, porque a gente já falou, foram 3 vídeos sobre isso. Então, agora que a gente prometeu falar sobre as 3 palavrinhas-chave, na verdade, os vídeos anteriores é o segredo do Salmo 91. Então, a gente falou sobre muitas coisas, e eu acredito que pelo que a gente falou, já deu para ver, que segredo que é esse e como que a gente recebe. Então, hoje nós vamos examinar então 3 palavrinhas, versículos que falam sobre 3 palavras-chave para nós receber, para nós viver o Salmo 91, que é o que a gente quer transmitir hoje, que Deus nos deu para passar para vocês. Então, crer, nós não precisamos, a palavra crer, todo mundo já sabe, não é segredo, que para nós obter essa bem-aventurança, essa promessa de cuidado de Deus, de proteção exclusiva de Deus, então nós precisamos crer, isso não é segredo para ninguém, Mas nesse Salmo 91 e entre tudo isso que a gente falou, tem 3 palavrinhas-chave que se nós não tiver isso, nós temos que pedir, buscar, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa, que nós podemos receber, preparar o nosso coração para receber então essas promessas que Ele nos deu, que nós podemos contar então com essa promessa de Deus cumprida na nossa vida, porque nós falhamos, nós sempre podemos falhar, mesmo que a gente não queira, a gente acaba falhando, porque a gente sabe que o ser humano é falho, mas Deus não é falho. Então, e Deus não promete e depois não cumpre. Se Deus prometeu e nós fizemos a parte que Deus quer que nós fizemos, para nós obter essas promessas, Deus não vai falhar, Deus vai cumprir, porque a palavra de Deus diz, Ele falou, eu sou o Senhor que não minto. Deus nunca vai mentir, vai enganar. Se alguma coisa não está acontecendo na nossa vida, mas que Deus prometeu, é alguma coisa com a gente mesmo. Ou a gente não está crendo, ou a gente não está fazendo isso que nós vamos aprender hoje, ou então não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus, porque Deus tem tudo preparado para nós, mas desde o dia que nós nascemos, antes de nós nascer, a palavra de Deus já fala sobre isso. Quem sabe eu vou trazer esse versículo ainda. Antes de nós nascer, quando nós viemos para esse mundo, Deus já tinha tudo preparado, Deus já tinha todo o plano da nossa vida, já estava escrito, a palavra de Deus fala sobre isso, está escrito lá em Salmos. Então, um dos textos que a gente sabe, então, que Deus já tinha preparado. Nós viemos já para este mundo com um propósito de Deus na nossa vida, nós não estamos aqui em vão, Então, mas tem coisas que dependem de nós receber, de Deus cumprir, e muitas vezes demora porque nós não estamos preparados ainda para receber, ou então nem queremos. Quando nós não queremos, mas Deus também não vai forçar nós querer alguma coisa que Ele oferece para nós. Então nós vamos ver a primeira palavrinha importante para nós no Salmo 91, que a gente já estudou, não vou mais voltar lá. A primeira palavra é o temor. Nós podemos crer, muito crer, e dizer eu creio, vai dar tudo certo, Deus é bom, mas eu não tenho temor de Deus. E porque, mas eu temo a Deus, eu respeito a Deus, mas o temor de Deus não é só de palavras, eu dizer eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Eu tenho que mostrar que eu temo a Deus, que eu respeito a Deus, obedecendo a sua palavra. Então o primeiro passo é eu crer, que já aí não é novidade, não é mistério para ninguém, não é segredo, mas e também o temor também não é, só que o temor é deixado de lado. As pessoas acham assim, não, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, então Deus vai dar tudo, e, todo mundo é filho de Deus, tudo é maravilhoso, Deus vai dar tudo, eu creio, só que tem algo que nós temos que fazer antes. Mas eu já falei sobre esse versículo em outros vídeos, mas eu posso até trazer de novo. É importante isso, nós saber disso, que parece chocante, parece muito forte, mas nós estamos aqui para falar aquilo que Deus quer que nós falamos, com todo amor do nosso coração, com toda paciência, porque nós sabemos que nós somos os primeiros. Eu sou a primeira a ter que obedecer, também não sou perfeita,
Também sou falha, eu sempre quero fazer o melhor, quero acertar em tudo, mas a gente é humano. Só o fato da gente ser humano, às vezes a gente também erra, a gente não faz tudo que a gente gostaria, que Deus gostaria que a gente fizesse, a gente não é perfeito. Mas nós temos que, no mínimo, ter esse desejo no nosso coração e mostrar para Deus o nosso desejo de coração obedecendo a sua palavra. Nós precisamos disso, né? Então, Deus é maravilhoso, sim, Deus é bom. Eu até já vou falar para vocês, mas né, vocês não se surpreendam se eu ficar aqui só falando para vocês, consolando, confortando e dizendo que tudo vai ser maravilhoso, que não tem problema, que tudo vai dar certo e que vocês não precisam fazer nada, é só crer. Eu estou enrolando vocês e eu não estou aqui para isso. O meu tempo é precioso, eu trabalho, tenho tantas coisas para fazer, Deus sabe. E nós então nós dedicamos esse tempo aqui para vocês. E não é só na hora aqui que a gente está fazendo, ensinando. A gente dedica o tempo orando, intercedendo, a gente dedica o tempo também preparando, orando para que Deus nos dê tudo aquilo que eu trago para vocês aqui. Mas antes de ir para vocês, vai para mim. Deus está no meu coração, no meu espírito, e eu já tenho que estar praticando, eu já tenho que conhecer essa palavra e tá vivendo ela para que Deus possa me dar e eu passar ela para vocês, porque senão não adianta, né? Eu preciso ter água em mim para distribuir para vocês, para que Deus possa me usar. É assim que funciona com Deus. Então eu posso já adiantar para vocês que Deus, mas eu já tenho palavras de Deus adiantada em sequência desses vídeos que a gente está fazendo, e que vai ser palavras fortes realmente de vida para vocês, coisas que no tempo que nós estamos vivendo, mas no tempo que a gente está passando, tem pessoas que não estão entendendo, não estão percebendo, tem pessoas que não estão distinguindo, não estão dedicando tempo para examinar as escrituras, para meditar na palavra de Deus e não estão percebendo, mas Deus quer, através desses vídeos, todos eles até agora, mas essa série de vídeos ainda que nós vamos dar para vocês, não pensa que a escolha é minha, Deus já dando, mas a gente está orando, a gente está buscando a direção de Deus e Deus já vai dando, e é coisas fortes, por quê? Mas porque Deus ama vocês e Deus quer preparar vocês por um tempo daqui para frente muito diferente do que nós vivemos até agora, de um tempo difícil. Nós já falamos várias vezes que a palavra de Deus é clara e diz: nos últimos dias serão tempos difíceis, no fim dos tempos. E você vai dizer: não, mas quem é que sabe os fins dos tempos? Tudo que está acontecendo, mas pensa e medita sobre isso, acompanhe esses vídeos que nós vamos fazer daqui para frente. Você vai se surpreender, talvez você vai dizer: não, mas não é bem assim, mas é. E aquele que crermos e realmente obedecer a palavra de Deus está amparado, está guardado e protegido pelo poder de Deus, pela bênção de Deus. O que está no Salmo 91 que nós estudamos vai se cumprir na vida daquele que crê. Mas naquele que crê, todo mundo crê, mas naquele que obedece a palavra, naquele que teme a Deus e obedece a sua palavra e ama a Deus. É essas três palavras que nós vamos falar. Eu não sei quantos vídeos vai dar, de repente 1 ou 2. Mas essas três palavrinhas são fundamentais, porque a palavra de Deus fala, mas eu já comentei isso em outros vídeos, porque é necessário. Eu não estou aqui, que eu falei, mas eu dedico meu tempo com todo amor, com todo desejo de ver vocês abençoados, que vocês cresçam, que vocês entendam as coisas de Deus, e não é só falar, não, a gente tem que orar, a gente tem que se preparar. E eu tenho orado e intercedido por vocês, porque eu amo vocês, eu nem conheço, muitos de vocês eu não conheço, eu nunca vi. Outros eu conheço, mas eu sei, você pode ter certeza que Deus vai levar esses vídeos para muitas pessoas que nunca me viram, que não me conhecem pessoalmente, assim como Ele tem feito com outros filhos dele, servos dele, mulheres e homens que estão também pregando a palavra, que estão ensinando a palavra pela internet. Nós estamos aqui, mas não é pela nossa vontade, porque nós queríamos fazer uma coisa diferente, que nós queremos aparecer na internet, qualquer coisa de forma alguma. Eu sempre fui muito tímida para essas coisas. Não, eu faço porque Deus colocou para mim fazer e porque eu amo a Deus, eu quero obedecer a vontade dele e eu quero ensinar vocês a fazer a mesma coisa, porque eu sou feliz, mas eu tenho paz no meu coração, em meio a tanta dificuldade muitas vezes que a gente enfrenta, mas Deus tem uma paz que excede todo entendimento nos nossos corações. Então, a partir dessas três palavras, irmãos, que nós vamos aprender para tomar posse do Salmo 91, para nós poder viver o Salmo 91. A partir dessas três palavras, mas muitas coisas Deus vai dar entendimento para vocês. E a primeira delas é o temor. Então nós vamos ver ali onde fala, não quero prolongar muito esse vídeo, né? Eu só estou explicando, e que vocês fiquem atentos, mas esses próximos vídeos.
Tem coisas lindas, interessantes que Deus vai dar para mim passar, que Ele já me deu, que eu não consigo passar tudo num vídeo, não tem como, e tem que ser um por semana, porque o meu filho também trabalha, e a gente não consegue, né, gravar mais de 2. Na verdade, a gente grava 2 cada vez, mas eu gravo 2 e mando um cada vez, para que vocês possam assistir, meditar, assistir quantas vezes vocês quiserem, meditar e colocar na presença de Deus a vida de vocês, baseado naquilo que vocês aprenderam. Não adianta mandar um monte de vídeo um atrás do outro que vocês ouvem e daqui a pouquinho já não lembra mais, aí vem outro, já ouve também. Não, eu quero, a vontade de Deus é que a gente fale, que vocês escutem, que vocês assistam e meditem e procuram, né, orar sobre isso e colocar a vida de vocês na presença dele, para que isso tudo venha se cumprir na vida de vocês. Aqui eu estou só levando até vocês, mas o Deus cumprir na vida de vocês, isso depende de vocês, dessas 3 palavras que nós vamos falar hoje, depende disso se cumprir na vida de vocês. A minha parte eu estou fazendo e ainda continuo fazendo durante todo o tempo, a gente fica orando. E, né, a gente se prepara para isso, mas a partir do momento que você receber essa palavra, né, no teu coração, nos teus ouvidos, que não seja apenas os ouvidos físicos, mas os ouvidos espirituais, aí é entre você e Deus, se você vai crer, se você vai obedecer, se você vai fazer. Porque se você obedecer, se você crer nisso, obedecer, fazer aquilo que a gente está ensinando, as bênçãos serão tuas e ainda vão ser estendidas para sua família. Mas mesmo que a família tem livre-arbítrio, todos nós. Muitas vezes a gente ensina, a gente fala, as pessoas não querem, não, pode ser até da família. Então, pelo menos eles sabem, eles conhecem já, não tem desculpa de, mas eu não sabia. Né? Então, a gente vai ver a primeira palavra, que é o temor. Por que isso é tão importante? Eu vou ler, vocês não vão entender muito assim, o que eu vou falar aqui, mas a gente vai só falar sobre obediência, tem vários textos que falam sobre isso, mas eu peguei esse aqui, porque esse é muito importante. E que se vocês for ler em casa, ler esse capítulo inteiro, que vocês vão entender o que Deus está querendo chamar a atenção desse rei aqui, né, com essa palavra aí, né, através do profeta Samuel. É no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aqui diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Né? Essa palavra aqui, eles faziam sacrifício lá no Velho Testamento, né? de sacrificar cordeiros, simbolizando isso, até que chegasse Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles faziam isso, né, até Jesus, porque isso simbolizava a vinda de Jesus como Salvador, que ia ser sacrificado por nós. Então eu não posso falar mais que isso, não é o nosso assunto agora. Então aqui o que aconteceu? Deus tinha dado uma ordem para esse rei aqui, que era o rei Saul, e em vez de ele obedecer a Saul, você pode ler o texto, é interessante isso, né, ler. E Deus tinha dado uma ordem para ele muito difícil. Você vai ver quanto Deus dá coisas difíceis às vezes para obedecermos. E Ele quer que a gente obedeça. O nosso tempo agora é diferente. O nosso tempo do Novo Testamento, depois de Jesus, muitas coisinhas ali, Jesus já cumpriu para nós. Então nós não precisamos cumprir, nós temos que crer e obedecer agora a palavra de Jesus, que é o Novo Testamento, mas que Ele veio cumprir todo o velho, tudo aquilo que Deus falou desde Gênesis, que eu já ensinei para vocês, do pecado de Adão e Eva. Jesus é o Cordeiro que veio nos purificar de todo esse pecado desde aquele tempo até o fim dos tempos, até o último dia que o juízo de Deus virá, né? Porque Ele vai vir. Então aqui fala assim, o que Deus tinha dado uma ordem para ele, e em vez de ele cumprir a ordem, exatamente como Deus mandou, mas você vai dizer, não, mas Deus, isso é muito errado, mas preste atenção quando alguém fala uma coisa para vocês, quando vocês lêem alguma coisa que vocês aprendem, examina para ver se isso está na palavra de Deus. Examina, medita sobre isso e procura entender. Mas se você não entender, você pode ligar para mim, pode botar ali nos comentários embaixo, não entendi isso aqui, explica de novo. Eu vou explicar com o maior prazer, porque é muito importante nós entender a palavra de Deus e obedecer conforme está ali. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse ainda, já adiantando para nós para agora: ai daquele que tirar um J e um tio dessa palavra
e ainda ensinar outros, tira, né? Faz assim uma mistura, como é que a gente diz? Tira, encobre algumas coisas, acha, não, isso aqui é muito duro, isso aqui é muito, as pessoas não vão gostar de ouvir, então eu passo ali, tiro fora, dou uma ajeitadinha, manipuladazinha e tiro fora. Essa é a palavra de Deus, ai daquele que faz isso. E também não acrescentar, quando é acrescentado coisa, ou então distorcido, e você sabe do que eu estou falando, tenho agora comentários de pessoas já, que eu não vou citar aqui, já foi falado, já tem na internet sobre isso, de eles querendo atualizar a palavra de Deus. Atualizar, eles não estão contentes com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está escrita aqui em português, mas é no hebraico, lá onde começou, né, o povo hebreu. Então tudo, muitas vezes muda um pouquinho a palavra, né, como é que a gente fala, para imprimir, eles mudam as palavras de acordo com a nossa língua, não o significado em si, mas muda a tradução, dependendo de quem faz, mais a história, a verdade de Deus ali imprimida não pode mudar. E tem pessoas querendo, né, pessoas grandes querendo já, acham, não, essa Bíblia aí está muito ultrapassada, essa palavra aí, imagina, ninguém vai querer isso aqui, é muito difícil, é muito dura. Então, irmãos, a palavra de Deus, ai daquele que tira alguma coisa dessa palavra, e ai daquele que acrescenta. Então nós temos que falar o que está aqui, com todo o temor do nosso coração, porque essa é a verdade. Se eu andar nessa verdade da palavra de Deus, mas eu não tenho perigo de errar, eu não tenho perigo de me perder na minha fé, e nem de depois errar o caminho, em vez de eu estar indo para o céu, eu vou parar no outro lugar que você sabe aonde. Por isso a gente tem que temer. Então esse rei aqui, em vez de ele obedecer o que Deus tinha mandado, ele resolveu dar uma mudadinha, fazer uma coisa diferente. Não, eu vou fazer isso, mas eu vou agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus, eu vou fazer isso para agradar a Deus. Só que Deus não mandou fazer aquilo. Deus quer que a palavra seja, que eu obedecer. Por exemplo, se eu chegar aqui para falar para vocês alguma coisa que eu penso, não, o pessoal não vai gostar disso. Eles vão achar muito difícil, eles não vão querer. Daí eu pego essa palavra e dou uma amenizada nela. Eu penso, não, Deus sabe que é porque eu quero deixar eles, então, eu quero melhorar para eles entender, eu quero facilitar. Deus não mandou fazer isso, mas a única maneira de facilitar é tu falar com palavras simples. Por exemplo, que nem Jesus falou, com parábolas, tu fazer demonstração, não, comparar, que nem a gente compara o nosso pai com o pai terreno, a educação de filho, essas coisas que a gente tem feito, mas tudo dentro da palavra ali para poder explicar para a pessoa, mas Deus não autoriza nós a tirar e nem acrescentar nada. Então aqui esse rei fez isso, ele simplesmente resolveu desobedecer a Deus. Ele pensou, não vou fazer isso não, eu vou fazer diferente. E aqui Deus chamou a atenção dele, usando esse profeta aqui. Ele disse, não, mas eu fiz isso, na verdade, mas era para eles destruir lá um povo, e não era para pegar nada, e até os animais estavam tudo amaldiçoado por Deus por causa do pecado daquela nação, daquele povo lá. E ele, em vez de fazer o que Deus mandou, porque Deus sabia a raizinha que ia ficar ali, né, a maldição que ia permanecer, se um ser vivo ia permanecer ali, aquilo ia contaminar os outros. Mas é difícil a gente entender essas coisas, mas é para você ver como Deus é sério, como Deus é grande, poderoso, e ele não quer saber, irmãos. Aquilo que contamina, aquilo que pode, né, destruir o nosso ser, destruir uma pessoa, levar, ou então desonrar o nome de Deus e envergonhar, afrontar Deus não vai suportar. As pessoas pensam, não, Deus é bonzinho, Deus vai entender. Deus não vai entender, irmãos. Deus não vai entender. Ele quer que a sua palavra se cumpra, e ele enviou Jesus Cristo para mostrar como é que se faz. Então o que esse rei fez era, ele pegou então os bois lá, que estava amaldiçoado, que não era para pegar, e primeiro ele deixou o rei, que era um rei realmente que Deus tinha condenado, ele era uma afronta para Deus, Deus não queria, ele tinha feito muitas coisas, eu não vou citar aqui, mas ele, em vez de fazer o que Deus mandou, ele fez, ainda pegou o gado que era para também para exterminar, e queria oferecer sacrifício para Deus. Só que na verdade não era bem isso que ele queria tirar vantagem também. Então aqui o profeta falou para ele, tem mais Deus prazer
em sacrifício, em que obedecer a sua palavra. Deus, ele queria fazer sacrifício para Deus, mas Deus não queria o sacrifício. E isso, como nós vamos explicar isso? Quer dizer o quê? Que às vezes nós queremos fazer o sacrifício, nós queremos fazer assim, um grande sacrifício para agradar a Deus, para fazer isso. Eu vou, de repente, como é que eu vou explicar? De repente eu tenho uma grande soma em dinheiro, então eu vou dar aquele dinheiro para Deus, eu vou ficar sem, eu vou dar para Deus, eu vou pagar, eu vou fazer isso, ou então alguma coisa assim que eu acho que com aquele sacrifício, com aquilo que eu vou oferecer para Deus, eu vou pagar os meus pecados, que eu vou realmente agradar a Deus, então eu não preciso obedecer a palavra. Eu obedeço até onde eu quero, daí depois eu tento negociar com Deus aquilo que eu não obedeci, foi o que ele quis fazer. E isso Deus não aceita. Então a palavra, ele não teve as duas coisas aqui. Ele não teve temor suficiente, ele não temeu a palavra de Deus, ele não temeu, ele não obedeceu. E quando a gente não teme a palavra de Deus, a gente também não vai obedecer. Por isso que essas três palavras, essas duas primeiras do temor, nós temos que temer. Então nós vamos ver lá onde fala sobre isso em Provérbios. Esse rei, então, falando sobre temor, né, nessa primeira palavra, esse rei não teve temor a Deus o suficiente para obedecer. E o que Deus fala sobre o temor? Aqui diz assim, em Provérbios, você pode ler todo o capítulo, o livro de Provérbios fala, capítulo 1, versículo 7. Aqui diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha só, olha o que Deus fala sobre quem despreza o ensino e quem despreza o saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu posso ser uma pessoa estudada, cheia de talento, cheia de conhecimento de tudo neste mundo. Posso ser uma pessoa culta e ter até muitos diplomas, muitas coisas, né? Só que se eu não tiver temor a Deus, se essa pessoa não tiver temor a Deus, aquilo ali para ela não pode trazer dinheiro, pode conquistar muitas coisas no mundo, pode ser uma pessoa assim de um status elevado, reconhecida por todos, até respeitada e venerada por todos. Mas se essa pessoa não tem temor de Deus, ela não obedece a palavra de Jesus, a palavra de Deus, mas para Deus não tem nada, para Deus é nada, porque essa pessoa não vai ser justificada pelas suas obras, essa pessoa não vai ser justificada porque ela tem muito estudo, porque ela tem muito diploma, porque ela tem muito dinheiro, porque ela pode comprar tudo. Para Deus, irmãos, essas coisas não têm valor. Tem valor, Deus dá aquilo que nós precisamos, Deus pode prosperar, Deus pode enriquecer uma pessoa até, e Deus quer nos abençoar e prosperar a nossa vida. Ele quer que nós temos a nossa casa, as nossas coisas, do melhor, Ele quer e Ele pode dar e Ele dá. Só que Ele não quer que nós botemos nosso coração nisso, ou que nós achamos que com isso, porque nós temos tudo isso, que nós somos melhor do que alguém. E eu não tenho temor à palavra de Deus, eu não quero saber. Eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa importante, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho diploma, eu sou reconhecido nisso, eu sou reconhecido naquilo. Eu já vi pessoas dizer isso, mas esse negócio de crer na Bíblia, esse negócio aí de crente, esse negócio de obedecer palavra, isso aí é coisa de gente ignorante. Como é que eles dizem? Gente assim que não tem o que fazer, ou gente assim que miserável. Eles são tão miseráveis que eles precisam de Deus, porque senão eles moram até de fome. Irmãos, você vai dizer, mas não é bem assim, é assim. Muitas pessoas acham, mas que eles podem, com as coisas materiais que eles têm, eles podem e acham que estão garantidos. Mas essas coisas não, para Deus, irmãos, para cobrir pecado, para nos levar ao reino de Deus, isso aí não vale de nada para Deus, vale para este mundo aqui. Tanto é que toda a gente sempre diz, né, que as pessoas juntam dinheiro, juntam tantos bens, e no dia da sua morte, quando ela vai para a eternidade, ela não leva nada, quando muito a roupa do corpo, e isso ainda vai apodrecer depois embaixo da terra, né? É incrível, a nossa carne vai apodrecer. Então assim, aqui diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, eu vou obedecer a sua palavra, então as suas promessas vão se cumprir na minha vida. Então grava primeiro essa palavra, além de você crer no Salmo 91, além de você crer
na palavra de Deus você tem que obedecer. Você, não, mas eu creio, mas eu não vou obedecer. Isso aí eu não quero saber. Então, mas você não está tendo temor de Deus para obedecer, você não está obedecendo, então. Então, as duas primeiras palavras, já uma ligando na outra, é o temor de Deus, e com o temor nós vamos também obedecer. E a obediência, irmãos, é que faz nós tomar posse de todas as bênçãos. Se eu amo a Deus, eu temo a Deus. Em primeiro lugar, se eu temo a Deus e se eu obedeço a Deus, então eu tenho as promessas de Deus cumpridas na minha vida. Mas ainda tem uma palavrinha aqui, mas que para mim é a principal que nós devemos ter. E isso todo mundo pode dizer, não, eu tenho isso. Mas isso nós vamos demonstrar que nós tememos a Deus, mas que nós amamos a Deus quando nós obedecemos a palavra. Então aqui fala na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo, eu vou ler o 1 para vocês e o último. Aqui fala toda essa palavra que é linda, você lê. Eu vou ler até rapidinho, que não é tão comprido isso aqui. Não sei se vai dar, acho que não vai dar tempo. Mas o amor. Aqui diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Aqui mais adiante, eu vou pular lá para o fim, onde eu quero ler. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Então, quando nós cremos, né, que todo mundo crê, eu creio em Deus, mas não basta. E o versículo que eu disse que eu ia falar, eu já falei em outros vídeos, acho que foi, não sei se foi os primeiros, mais lá na metade lá do curso, sobre que crer, a palavra de Deus diz que se tu crê, tu fazes bem que tu crê, mas até os demônios creem, mas não obedecem. Eles estavam no céu, eles eram anjos, você já aprendeu isso, eles são anjos caídos, se transformaram em demônios, adversários de Deus, porque eles creem, eles sabem, eles conhecem a Deus, mas eles não temeram a Deus, eles não honraram a Deus, e eles não obedeceram a Deus. Por isso, irmãos, que eles caíram, né, da graça de Deus, da presença de Deus, eles foram transformados em inimigos, eles são transformados em demônios, ou coisas malignas, porque eles desprezaram, eles conheciam a Deus, eles viviam no reino de Deus, eles não temeram a Deus, eles não obedeceram a Deus e não amaram a Deus o suficiente para fazer isso. Então aqui nós temos que temer, mas não é, nós temos que crer, mas não é o suficiente, nós temos que temer. No momento em que nós temos temor a Deus, quando eu tenho temor, eu também, por ter temor a Deus, não é medo, pavor, é temor, respeito, eu honro a palavra de Deus, eu temo, então eu obedeço. E no momento em que eu obedeço essa palavra, eu também, o amor entra no meu coração, eu estou obedecendo porque eu amo a Deus. Essas coisas, todas elas, as três juntas, só o crer não resolve. Eu posso crer, mas eu posso não obedecer, eu posso não amar, não temer. Mas aqui, se eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus também. Eu obedeço a Ele, então eu amo Ele, eu demonstro para Deus, eu amo meu Deus. Então eu temo a Ele, eu obedeço a Ele. Então essas três coisas essas três palavras fazem nós tomar posse, então, do Salmo 91, de uma maneira muito tranquila, mesmo. Porque você vai dizer, não, mas então é só em catástrofe, só em coisas, né, que acontecem, tragédias. Não, Deus nos livra de tantos perigos que nós nem imaginamos, irmãos. Quantas coisas, quem sabe que Deus já nos livrou, que nós nem sabemos, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, né, que fala o Salmo 91, quando nós tememos a Deus e cremos na sua palavra, amamos a Ele, automaticamente Ele está cuidando de nós.
Quantos perigos pode que nós corremos? Tem uns que é visível, que nós sabemos, mas tem outros que a gente nem fica sabendo quanto Deus nos livra. E o que é o mais importante, Ele nos livra da condenação eterna. Ele nos livra, Senhor, irmãos, de nós a padecer uma eternidade sem Ele, no tormento eterno que existe. Tem pessoas que não acreditam, que é besteira, mas irmãos, isso vai acontecer. Se você teme a Deus, creia nisso, tema a Deus, ame a Deus, obedeça a sua palavra, porque você não vai se arrepender. Tá bom? Então são as 3 palavras: o temor, a obediência. Quando eu temo a Deus, eu obedeço, e quando eu obedeço é uma demonstração que eu amo a Deus também. E isso me leva a ter a proteção permanente de Deus, consciente ou inconsciente, quando eu sei, ou quando eu não sei, quando eu estou em perigo e eu sei, quando também a gente não sabe. Isso que eu quero dizer, consciente ou inconsciente. Tá bom? Uma proteção maravilhosa e permanente na nossa vida. Então, nós ficamos por aqui nesse vídeo, em nome de Jesus Cristo, que Deus os abençoe e que você possa entender e procurar obedecer em nome de Jesus Cristo. Amém.